eu comecei a perceber que a pecuária brasileira poderia se beneficiar de entendimentos e tecnologias e de conhecimentos que existiam nessas outras áreas e vice-versa. A oportunidade de trabalhar com diferentes espécies permite que você tenha uma visão holística de produção animal. Então, quando nós olhamos para diferentes sistemas de produção, na parte pecuária, gado de corte, gado de leite, comparações entre mercado norte-americano, europeu, latino-americano, brasileiro, isso é muito enriquecedor, porque você consegue ver os pontos de sinergia, mas também os pontos que diferenciam essas atividades e sistemas de produção. Quando eu falo de novas espécies, como por exemplo os suínos e como aves, aí o processo enriquece ainda mais, porque direcionadores de mercado, direcionadores de negócios, eles são diferentes nessas espécies. O nível de intensificação da produção é diferente, o nível de tecnificação da produção também é diferente. E como tudo na vida, e o networking não é diferente disso, é você conectar os pontos, é você conseguir entender como o conhecimento adquirido numa área, ele é aplicável depois da devido ajuste ou da devida adaptação, como que as coisas elas se conectam. Então, como você pode aplicar o conhecimento daqui para lá e de lá para cá. Então, por exemplo, quando eu trabalhava na época com pecuária de corte no Brasil, que era eminentemente pecuária de corte, um sistema extensivo de produção, e depois eu passei a conhecer como o sistema australiano funcionava, como o sistema americano funcionava, eu comecei a perceber que a pecuária brasileira poderia se beneficiar de entendimentos e tecnologias e de conhecimentos que existiam nessas outras áreas e vice-versa. Eu comecei aqui nos Estados Unidos a perceber que havia uma série de coisas que se faziam ou se deixavam de fazer, que no Brasil nós já fazíamos há muito tempo. Eu comecei a ver que na área rural da Austrália haviam oportunidades de merchandising que nós éramos muito desenvolvidos ou mais desenvolvidos no Brasil, que se aplicavam para lá. Então, dessa maneira, a gente passou a entender como funciona o sistema de produção e fazer a ligação de todos esses pontos, né? Quando falamos, de novo, né, nessa cross-pollination, como dizemos nos Estados Unidos, entre uma espécie e outra, o que a gente vê de intensificação de produção e adoção de tecnologia em avicultura, nós temos aí num segundo plano a suinocultura e num terceiro plano a bovinocultura, né? Lógico, a bovinocultura de leite, ela tem um avanço maior do que a bovinocultura de corte em alguns aspectos, quando você se refere à adoção de tecnologia e intensificação da produção versus produção extensiva, mas essas tecnologias, elas são aplicáveis devido, obviamente, à devida adaptação, né? Que ela é necessária. Então, esse processo de enriquecimento dos conhecimentos, ele é fundamental para que você consiga ver o todo.